Aqui é onde a gente pode ver os limites das terras do Quilombo. Até o pé da mata, no córrego. Aqui onde estamos, já foi uma reconquista. Esse é o terreiro de nosso griot, seu Juvenil. Espaço de brincadeiras, onde fazemos nossos batuques e brincadeiras com as crianças de candomblé. É a casa dos nossos griots, o Marcos, Dona Regina, seu Juvenil. Logo mais à frente o ateliê da Dona Regina, a casa de barro, onde ela faz os artesanatos. E o nosso centro de cultura viva, onde funcionava o antigo terreiro de candomblé. Unidade reservado para o EJA, projeto de alfabetização de adultos aqui, de jovens e adultos, né? Com a participação voluntária de professoras amigas da comunidade Cultura Viva, onde fazemos os ensaios de nossos batuques, onde damos a manutenção à nossa cupópia. Depósito de alguns de nossos insumos agrícolas, parte do nosso terreiro. Sobre essa questão do território, né, das casas, as pessoas, escutamos aí os animais, e o que a gente gostaria de pensar nesse momento é sobre essa território no sentido da construção dessa coletividade, né? Percebemos que, em vista do que a gente já andou em outros espaços, nas nossas vivências, nós percebemos que aí a estrutura, né, está uma estrutura muito boa, né, Ju? Você tem condições aí até de fazer pernoite, tem um espaço muito acolhedor para a questão das reuniões, do refeitório, da quermesse, enfim, e contar um pouco dessa construção de tudo isso, né? Porque às vezes quando a gente vê em pé, né, já tudo pronto, as pessoas costumam esquecer um pouco da história, né? De como foi fazer para chegar até aí, né? Então, essa trajetória dessa construção desses espaços coletivos e como eles são organizados sim, em torno de uma associação, como é que funciona da participação de vocês aí. Pode ficar. Então, toda essa construção, né, de alguns espaços que nós temos na comunidade, até 2012 não era assim. Então, era tudo muito... Tanto que os grupos de visitas que a gente recebia debaixo na casinha de barro, onde hoje eu tenho o artesanato, então a gente usava a cozinha, né, para fazer a comida, e as pessoas, a gente até sempre dizia, né, a gente tinha a sorte que cada vez que tinha uma visita marcada, era um dia que não chovia, e sempre estava muito sol, porque a gente recebia debaixo de uma pé da mangueira. E aí, com o tempo, em 2012, quando a gente conseguiu reaver parte do nosso território, recebemos a primeira concessão de uso por parte do INCRA,
E aí nós já tínhamos vários projetos que a gente tinha encaminhado para o Microbacias, para algumas outras entidades, e do qual a gente nunca era contemplado, e o que a gente sempre ouvia era que a gente não tinha uma garantia que a gente fosse ficar no território. A partir do momento que houve a desapropriação, aí nós começamos a ser contemplados em alguns projetos. O primeiro deles foi pelo Microbacias. Nós tivemos três projetos nossos aprovados, onde o primeiro nós construímos o barracão de agrícola, compramos alguns implementos, né, para trabalhar na terra, que foi a questão do trator e alguns outros implementos agrícolas. E aí o segundo foi o barracão de visitantes também, né? E dentro de um dos territórios que nós conquistamos, existe uma mineradora que pagava um aluguel para o grileiro. A partir do momento que esse território passou para a nossa associação, então houve-se uma conversa assim, de um ano, né? Se para nós era viável continuar com o trabalho deles lá dentro ou não, mas a partir do momento que a gente conquistou a terra e a gente não tinha nenhum centavo e também não iríamos receber políticas públicas, que foi uma promessa do governo, né, que a partir do momento que as terras fossem desapropriadas, receberíamos uma política pública, e isso não aconteceu. Então, nós não teríamos condições de tocar a terra sem ter o mínimo de condição. Aí fizemos, então, um acordo com essa mineradora que existe nesse território, e eles passaram a pagar o aluguel para a associação. Só que, assim, eles começaram pagando direitinho e depois eles começaram a atrasar, a ter meio, assim, de não fazer o pagamento. E aí nós fizemos um acordo que eles pagariam em serviço. Então, foi onde nós tivemos condições também de reformar alguns espaços. Por exemplo, o espaço onde hoje é o Espaço de Cultura Viva, que antigamente era um terreno, ele estava bem deteriorado, assim, pelo tempo. Então, reformamos. Aquele gramado que as árvores, as raízes eram muito expostas, tal. Então, conseguimos fazer algumas melhorias, mas tudo isso pela associação. Mas isso tudo, até 2012, não existia na comunidade. Então, todo o recurso e toda a condição que a gente tem hoje, a gente procura colocar em melhorias, até para a gente também ter condições de ter um espaço bacana, né, para a gente estar recebendo as pessoas, e o que a gente quer transformar mesmo o Quilombo Cafundó, um espaço que os moradores tenham condições de estar desenvolvendo seus trabalhos ali dentro e não ter que sair para fora. Então, a gente procura colocar em melhorias, tanto na parte agrícola, como na parte de visitantes também. Então, hoje a gente tem espaço para receber pessoas que pode pernoitar ou ficar um dia inteiro, mas lugares que sejam mais agradáveis, assim, para todo mundo. Excelente estrutura, né? E é porque a gente precisa também pensar de que forma que o processo histórico aí dessa construção.